Boa noite para quem está entrando. Se vocês puderem me falando como que está o som, se está claro a imagem, que aqui é sempre uma caixinha de surpresa. Oi, mãe, boa noite. Antônia. Oi, boa noite. Tô aqui. Boa noite para quem está entrando. Estamos esperando os convidados chegarem. Oi, Marco, tudo Boa bem? noite. Tá me ouvindo Eu bem? tô te ouvindo, e você tá me ouvindo bem? Tô, perfeito. Deixa eu ver o Renê aqui. Renê, eu já te aceitei. Ai, que alegria! Nesse friozinho, olha, aqui tá É, frio, aí pelo jeito não tá, né? então, até tá um pouquinho. Deixa eu ver. Olha lá, Aqui não tá deixando o Renê. bateu palminha aí. É, mas ele não tá. Deixa eu ver. Apareceu o Renê que você não pode participar. Ai, Ele, que metido. ele tá ocupado no momento. Renê, vê se você consegue me mandar a solicitação. Olha, vai. Agora foi. Foi. Aê, Entrou. garoto! Aí. Bater palminha mesmo, né? Tá difícil, né? Eu até pedi para as pessoas confirmarem o som, porque semana passada na live começou a dar estática aqui, e aí eu tive que tirar o fone de ouvido. Aqui é uma surpresa, né? Toda live, né? Sim. Bem-vindos! Muito obrigada por vocês aceitarem o convite. Uma alegria estar com vocês novamente. Na verdade, a gente sempre se vê, né, Helena? É o Marcos que foi embora, Sim, né? Deixou a gente o Marcos sozinho lá. nos abandonou. Agora só com Não, calma. convite especial, né? Ah, nada disso. Ai, que legal. É isso aí. As pessoas estão entrando, a Antônia já está aí também presente. Ah, eu vi a Nájila passando ali. Isso, é. Vocês vão me ajudando porque estou repegando prática novamente com live. Vocês já são mestres. Ai, gente, é uma alegria. Eu agradeço realmente. Olha, Flávia, bem-vindas. Vocês terem aceito o convite. É uma obra que até vou pegar aqui, ó, que eu considero super importante. Então, a live é para falar sobre esse livro que foi lançado esse ano. Além desse livro, a gente teve outros eventos, né? É importante. Então, acho que vem para trazer, reforçar, né, esse tema. E é assim, ó, eu vou me apresentar, porque de repente tem pessoas aqui que não me conhecem, e depois eu vou passar a palavra para vocês, porque se eu for falar sobre vocês, eu vou resumir assim. Então, para quem não me conhece, ou quem vai assistir a live depois, eu trabalho com yoga, também trabalho com constelação familiar. Conheci as constelações familiares em 2004. Minha primeira formação foi em 2009, então, ó, já tem bastante tempo. E é sempre aprendendo, sempre aprendendo. Essa obra, para mim, assim, é super importante porque ela faz revisitar algumas obras do Bert. Eu vou demorar a ler muito, porque eu pego e aí eu vou lá na obra original, fico lendo, relendo. Além desse livro, então nós também tivemos o mapa de evidências, né, que esse ano também, evidências científicas, que só vem reforçar mais a questão da constelação familiar. Tivemos recentemente
o Congresso, né, foi a favor das constelações se manterem no domínio público, né, no SUS. Então, são coisas que eu acho super importante. E aí, convidei o Renê e o Marcos, que participaram desse livro. É uma obra, assim, que traz muito conteúdo. Então, para a gente poder saber um pouquinho como que foi para vocês, saber um pouco como que vocês também, a trajetória de vocês na constelação, e poder divulgar essa obra, tá bom? Então, passo para vocês. Renê pode começar, Renê, fica à vontade. Ok, obrigado, Marcos. Bom, eu sou psicólogo, psicanalista, facilitador. As constelações, elas começam na minha vida em 2006, eu começo meus estudos. Começo a minha formação com Peter Spelter, e o próprio Peter Spelter, durante a minha formação, ele orientou para que eu conhecesse o trabalho da fonte, né, na Alemanha. Aí eu vou para a Alemanha e conheço o Marcos lá, né, num dos training camps, né, e aí a gente vai trocando, vai se conhecendo, vai se aprimorando. E eu acredito que o importante que você traz dessa live aqui, Helena, e que tem a ver com esse livro, né, esse livro, Marcos, eu e os colegas, né, os nossos 23 colegas que estão nesse livro, nós estamos mais ou menos há 2 anos trabalhando em cima disso. Só que isso começou mais lá atrás, antes da pandemia, com a rede sistêmica, né? A gente começou a pensar em artigos, em livros, em conteúdos que falassem das constelações familiares, mas de uma forma mais acadêmica, né? Trouxessem como que é a prática das constelações. E aí eu até lembro do artigo que o Marcos escreveu, onde ele falava da aplicação das ordens do amor na fala, né? Na conversa, na troca, na escuta, né? À época também eu já tinha escrito algumas coisas, alguns artigos, alguns livros, né? E aí a gente foi juntando. E a rede sistêmica, depois, quando começaram também os ataques às constelações, alguns desses ataques, inclusive, muito importantes, né? Porque eles nos organizaram e fizeram com que a gente fosse juntando material que Bert Hellinger tinha nos dado, né? Só que a gente tinha que produzir o material aqui no Brasil, né? Os brasileiros produzirem o material brasileiro. Então, esse é um deles, né? Como a Helena bem falou, tivemos esse ano a publicação do mapa de evidências, tivemos semana passada a oficialização, né, do término aí do Código de Conduta do Facilitador de Constelações Familiares, escrito aí pela Daniele Precoma, Bianca Pisato e eu, né? E a gente está agora mandando isso para as associações, IBCF, ABC, SESC, né, para poder, né, ter os pares que vão falar, ok, introduz isso, acrescenta isso, aquilo, porque a gente está falando da postura que Bert Hellinger tão bem nos ensinou nas ordens da ajuda, né? Que recentemente até o Marcos fez aí um post sobre a questão da ajuda. Passo para você, Marcos. Ô, Renê, obrigado, boa noite, Helena, obrigado aí também pelo convite, né? Muito bom estar aqui entre amigos aí para a gente fazer esse bate-papo. E eu tava ouvindo vocês, assim, e eu sempre falo assim, eu acho que eu sou dessa geração nova, assim, da constelação familiar, né? Porque eu tenho, assim, um marco da constelação familiar na minha vida, que foi 2013, quando eu fui para a Alemanha, a primeira vez, né? No seminário, então, para a gente fazer aquele grande training camp lá na Alemanha. E eu comecei esse estudo mais aprofundado mesmo em 2012. Então, olha só, eu tô mais novinho aqui, assim. E sabe que lembrando disso foi muito interessante, né? Porque, assim, quando eu entrei foi algo, assim, que realmente me tomou, assim, que eu falei, nossa, eu quero conhecer realmente isso. E aí, como o René disse, a importância de você se ligar à fonte rapidamente com isso, né? Então, assim, eu falei, opa, se eu quero desvendar mais desse universo, desse campo, eu vou lá na fonte. E aí eu já estava lá na Alemanha para realmente aprender, estar ali com o Bert Hellinger. Ele foi assim, durante
todo o período de convivência, porque aí 2013, 2014, né, daí a gente se encontra, e aí todos os anos ia novamente, porque assim, as pessoas perguntavam, mas Marcos, de novo você vai fazer a mesma coisa? Porque nunca é a mesma coisa, não é? E é sempre uma relação nova. E quando a gente vai falar aqui dessas relações, especialmente as relações familiares, como elas podem se tornar relações novas o tempo todo, né? Como nós podemos nos aprofundar nessas relações e restaurar também esse campo tão amoroso que está presente nessas relações. Então, o René falou um pouquinho do livro também, né? Esse livro que vem para a gente trazer essa obra de Bert Helling de uma forma que as pessoas possam ler, né, compreender, porque o Hellinger também tem várias obras, aí a gente tentou ir sintetizando, inclusive alguns conceitos, né, algumas falas do próprio Hellinger, que tantas e tantas vezes foi tão mal compreendido, porque pegar uma fala simplesmente do Hellinger solta e aplicar aquilo como se fosse uma verdade absoluta para todos os casos, e não é assim. E o Bert Hellinger nem podia ser medido apenas pela fala, porque aquela fala trazia um movimento para aquele cliente, trazia uma situação que era muito específica para aquele cliente, para aquele sistema. Então, pegar isso e aplicar de forma generalizada não vai dar certo. Então, esse livro vem também para que a gente possa assim, estudar melhor a obra de Bert Hellinger. E estudar de uma forma assim que seja fácil, né? A ideia era essa, acadêmica, como o René falou, e que se torne fácil assim esse estudo para quem quer se aprofundar na constelação familiar. O que eu achei interessante dessa obra, né, é essa síntese que foi feita, porque tem temas ali que você tem em vários livros do Bert, até porque muitos deles eram dos workshops, né, então eram transcrições dos workshops. Então foi bom, porque eu vi que são vários temas que geram polêmicas ainda, né, então essa síntese foi muito boa. Eu, particularmente, estou revisitando as obras, porque aí eu quero ir olhar lá, né? E como o Bert é vivencial, né? Então, quer dizer, as constelações a gente tem que vivenciar, mas faltava esse embasamento teórico, né? Porque, para quem já leu também a biografia do Bert, ele foram anos, né? Não foi uma coisa que aconteceu assim, ele bebeu de várias fontes, então ali também tem toda essa trajetória, né? Que muitas pessoas recentes ou que estudaram de outras fontes não conhecem, né? Então é sensacional, uma obra que para mim, para quem trabalha ou quem quer conhecer mais disso é primordial. É isso. Eu vou só fazer um apontamento aqui, Helena, né? Se a gente pega a autobiografia, que inclusive nós lemos, né? Nós três lemos no grupo de estudos, em alemão, né? Bert Hellinger fala, né? Mein Leben, mein Werk, a minha vida, a minha obra. Quer dizer, e isso também é um termo que a nossa colega Daniela Migliari fala, é a travessia. A obra de Hellinger é uma travessia. E ele foi mudando a postura, ele foi afinando a postura e ele foi mudando a técnica. Ele foi aprimorando a técnica. E ele mesmo fala, né? A gente conversou sobre isso na terça-feira, Helena, né? Que não, eu não criei as constelações, elas já estavam aí, né? Eu me encontrei com elas e aí ele foi desenvolvendo isso que Marcos, Helena e eu hoje aplicamos, né? Como uma postura ou como uma abordagem terapêutica, né? Então é interessante essa coisa da autobiografia ser primeiro a minha vida e depois a minha obra, a obra que eu fiz a partir da minha vida, do meu percurso, das minhas escolhas, dos meus erros e do entorno que foi acontecendo no caminho. O Renê, uma coisa que você comentou, né, que é importante, porque no início o trabalho dele era voltado mais para a psicoterapia, né? Então hoje, não sei se todo mundo tem essa visão do quanto isso avançou, né? O quanto desenvolveu. E aí é o que o Marcos lá no artigo dele, né, das ordens do amor, na fala. Tá dando eco, gente, ou não?
Tá bom. Não, tá. E aí o que você comentou da postura, né? Então, hoje o trabalho do Bert vai além disso, de você ir lá e, vou até fazer entre aspas, a fazer uma constelação, né? Então tem as ordens do amor, as ordens do ajuda. Para mim hoje, eu, Helena, particularmente, eu gosto muito desse trabalho como um trabalho de autoconhecimento, né? Então é o que eu procuro desenvolver. E aí, até já falando um pouquinho do trabalho que vocês fizeram, né? Assim, como que foi esse adentrar, né, para poder gerar esse livro? Que você falou assim, já começou lá na necessidade da rede, né? Mas para vocês, assim, deve ter sido um desafio, né? Grande de fazer essa síntese. Eu vi que são vários, além dos livros do Bert, que são muitos, mas eu vi que tem algumas. A gente tem livros do Bert que nem estão traduzidos para o português, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, assim, desse desafio para chegar nessa Eu vou deixar obra. o Renê falar sobre isso, mas antes só queria fazer um parênteses quando você trouxe isso da constelação familiar, não é? Esse autoconhecimento e essa postura, né? Essas duas palavrinhas que chegaram até aqui, porque de fato é poder trabalhar com a constelação familiar. E o Renê trouxe isso assim, o Albert Helling fala da vida dele, né? Traz a experiência dele, traz as observações dele. Então, não é simplesmente um filósofo, né? Bert Hellinger falava até, olha, se vocês querem falar que eu faço filosofia, é algo aplicado, é uma filosofia aplicada. É para você realmente vivenciar, sentir no seu corpo. E esse trabalho, ele tem muito isso mesmo, assim, sabe? Trazer essa postura para a gente encontrar esse caminho que melhor auxilia, esse caminho que traz mais serenidade, que traz mais força. E aí, quando você também sente isso no seu corpo, eu sempre falo, ninguém tira mais isso de você. Não é uma teoria que você simplesmente pega lá e, eu li isso e faz sentido. É muito mais que isso, né? Isso vem como uma experiência para você, no seu corpo, e você percebe, e talvez muitas vezes nem se percebe ali na hora, mas você vai se colocando em direção a essa nova informação que chega. E com isso, novas possibilidades, mais consciência. E aí a gente vai vivenciando o tempo todo toda essa postura que a constelação familiar traz para nós. Aí eu vou deixar o Renê falar, especialmente esse aspecto, Helena, porque o Renê tá desde o começo, eu cheguei um pouquinho depois. O Renê pegou toda essa parte e essa junção de colegas, alterações, mudanças no caminho, tudo faz parte dessas vivências. O Renê pode comentar muito melhor isso daí, por favor. A gente teve aqui em São Paulo um congresso que agora me falha a memória, Marcos me ajuda, o DNA das Isso. constelações, né, que foi aqui em São Paulo. E foi nesse congresso que Sophie, Rüdiger Rogol, Renato Bertatti, Sam Storch, vários colocaram essa questão da palavra, né? Constelação familiar, segundo Bert Hellinger, Familienstellen, e estávamos levantando aí o que é esse DNA, né? E já era um tempo onde se questionava muito essa questão da produção, a produção acadêmica, né? O que está sendo feito? Né? A gente assistiu, Marcos, lá na Alemanha, 2015, o doutor Sam Storch apresentando as constelações no judiciário, os resultados dele, e a gente viu aquele público levantar, quer dizer, alemães, austríacos, ingleses, chineses, russos, batendo palma e falando, nossa, realmente é uma técnica mediativa, é resolutivo, né? Mas, e as produções disso? E aí, né, tanto Marcos como eu, a gente foi seguindo as vindas de Hellinger e Sophie aqui para o Brasil, e como muito no direito sistêmico começavam a surgir TCCs, começavam a surgir mestrados, começavam a surgir publicações sobre isso, né? E aí, bom, vamos reunir isso, mas assim, como transformar isso numa linguagem, né, como o Marcos falou, acessível, né? Por isso que a gente tem tantos coautores, eu não vou falar o nome de todos, mas são mais de 23, né? Grandes nomes aí da constelação, né? Para que o texto tivesse uma linguagem, não vou falar única, mas compreensível,
né? Então, entre outros, a gente contou aí com o Marcelo Piazzoli e a Isabela Oliveira, Renato Bertatti, para orientar a gente aí nas principais teses e na construção do texto, na estrutura do texto. E a gente dividiu esse texto em algumas partes, né? Então, você falou, Helena, aí de alguns livros traduzidos. Sim, essa parte eu tomei para mim. Algumas coisas em alemão, algumas coisas em inglês que nós não tínhamos aqui e que eram importantes para os capítulos, para os verbetes. A primeira ideia desse livro era ele ser um glossário. Tanto que isso foi uma coisa que a gente brincou, né, Marcos? Pô, mas era para ser um glossário. E a coisa foi crescendo. E aí a gente teve que chamar mais gente, né? Então a gente chamou a Lari Pedrosa, a gente chamou a Solange Bertão, pessoas de associações e que pudessem dar a sua visão dentro da sua área, seja o direito, seja social, comunicação, psicologia, medicina. E assim foi crescendo e a gente continuou com essa questão, como que a gente consegue tornar isso mais claro, né? E aí a gente foi fazendo grupos, a gente dividiu em grupos. Grupos que ficavam responsáveis por certos verbetes e que tinham algumas pessoas supervisionando, né? Então, Marcos teve aí as suas supervisões, eu tive as minhas, e a gente foi costurando esse texto. Lógico, se eu pegar o texto no Marcos, tem a marca do Marcos. Se eu pegar da Lari Pedrosa, tem a marca dela. Se eu pegar da Irineia Meira, tem a marca dela. O meu também, quer dizer, a gente colocou, sim, características nossas, mas nós tínhamos uma estrutura. Referência bibliográfica era para ser um glossário, então a gente está, sim, trazendo verbetes, mas a gente está lendo esses verbetes, que nem às vezes a gente faz o nosso grupo de estudos, né? Só que tentando entrar mais fundo, sem aqueles mal entendidos de pegar uma frase isolada, né? E falar, por exemplo, essa é muito comum, né? A pessoa, eu tenho insônia. Aquele que não consegue dormir é porque tem que proteger. Tá, o Hellinger falou isso em cima de uma obra de literatura, né? Borcha, né? E isso virou meio que uma regra para insônia. E não é. Ele falou uma vez isso, né? Isso que o René traz é muito importante, assim, né? Mais uma vez reforçar isso das palavras de Hellinger, porque assim, muitas pessoas ficam apegadas realmente ao que eles denominam de palavras de solução, né? Então, assim, peraí, eu já sei. Quer dizer que se apresentar uma determinada situação, eu digo isso e se resolve e tudo fica bem e nós vamos viver felizes para sempre. E não é dessa maneira, né? Quer dizer, é muito mais profundo que isso. O Bert tinha suas constatações, e como nós falamos, para casos específicos, e cada vez mais o Bert trazia para nós, olha, o que eu trabalho é com fenomenologia. Eu olho o fenômeno, eu olho aquilo que se apresenta, eu olho para esse indivíduo, mas eu olho além dele também, eu olho para todo o sistema que ele compõe. Então, como eu posso trazer uma receitinha pronta, né? Como o René falou assim, olha, quer dizer que eu tenho insônia, eu quero, né, vigiar algo aqui e por isso eu não durmo e tá tudo resolvido se eu sei disso. Não, não está. E muitas vezes a gente pega pessoas assim, que tem até uma consciência do que pode estar acontecendo, mas precisa vivenciar, precisa passar por aquela experiência e somente depois que passa por aquela experiência, aquele reconhecimento é que aquilo pode ser assim, ganhar uma paz, ganhar uma serenidade, porque tem um lugar agora no coração. Então, isso que o René traz, assim, constelação familiar não é, né, simplesmente uma frase de solução, não tem essa receita pronta, e vou além ainda, assim, não é simplesmente a constelação que resolve, mas ela traz essa clareza para que essa pessoa, a partir dessa consciência ou daquilo que se mostrou, possa tomar a sua decisão. Sabe por quê? Porque muitas pessoas querem continuar fazendo o mesmo. Agora, a gente vê também que quando essa pessoa consegue perceber esse movimento que está mais profundo nela mesma e no sistema, isso fica cutucando ali, né? Isso fica cutucando e de repente, assim, no tempo dela, em algum momento, ela começa a observar, olhar melhor para isso, se aprofundar naquilo e talvez comece a reconhecer
ah, é isso. É realmente isso. Finalmente eu consegui olhar. Finalmente agora eu posso olhar. É assim. Vocês trouxeram duas coisas que eu tinha até destacado, né, para perguntar para vocês falarem um pouquinho. E aí eu vou só antecipar e falar algo da minha experiência, né? Às vezes o movimento aconteceu e a gente só vai se dar conta depois de um tempo, que aí você olha e fala, nossa, de repente você passou por uma experiência e fala, nossa, mas como que eu passei, né? E às vezes até, por exemplo, comigo, são coisas que às vezes eu tinha medo, sabe? Coisas que eu não encarava, aí de repente passei tranquilo e eu olho e falo, nossa, mas como que eu passei esse obstáculo se antes eu não passava? E é isso, né? Não tem tempo, não tem regra, né? Então é bem interessante. Por isso que a gente fala, né? Tem que vivenciar. Então, às vezes, eu evito ficar fazendo posts, porque é o que você falou, pega uma frase assim, né? Cortada e fica sem sentido. Mas eu recentemente fiz um post que eu descrevi coisas que eu tinha vivenciado, né, dessa força que a gente pega dos ancestrais, e lá eu já coloquei isso. Eu falei, ó, só quem vivenciou isso sabe do que eu tô falando, né? E aí eu ainda fiz a provocação. Experimentem, né? Porque é isso, a gente tem que experimentar. Agora entrando no que eu tinha destacado, né, que é sobre as frases de solução, que eu achei interessante, acho que foi no seu artigo, né, Renê, parte do seu artigo que você falou sobre isso, e a gente comentou disso na terça-feira, que você destacou uma palavra no último encontro do estudo. Então, assim, a frase de solução, quando o facilitador, né, tá todo mundo conectado com o campo, ela vem do campo, né, ela não é uma coisa que vem da cabeça. E aí eu achei bem interessante da forma como você descreveu lá. E aí eu lembrei que na terça apareceu um texto lá que tinha a palavra benevolência, que é aquela frase assim, por favor, olhe para mim com carinho, né? Só que no livro estava benevolência. Então, o carinho realmente para nós, assim, né, brasileiros, né, dependendo da cultura, pode ser que seja uma outra palavra. Mas é isso, e eu lembro que no texto falava que é o da família, né? Então, às vezes, a frase de solução vem algo que é daquela família. E é isso, é o que vai tocar, né? Então, esse é um dos itens. E aí, aproveitando o gancho que vocês falaram disso, que é a questão que vem, a constelação mostra algo, né? E aí depende da nossa ação, da nossa atitude, né? E aí, Marcos, que era algo que eu até no seu texto, eu não vou dar spoiler, né? Porque esse livro é maravilhoso, gente. Mas eu achei interessante que tá assim, ó, quando posso compreender o emaranhamento, né? Que a constelação mostra pra gente, a gente olha de uma outra maneira e a gente pode se libertar desse emaranhamento, né? Então é uma decisão, né? E muitas vezes a pessoa às vezes faz 3, 4 constelações e está no mesmo lugar. Então eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre somente essas frases de solução. Beleza. O Hellinger ele estudou também muito tempo a psicanálise, né? E também é um cara muito ágil no uso da PNL, né? E Richard Bandler tem um livro que chama A Estrutura da Magia, onde ele fala que a estrutura da magia é a palavra, né? Só que qual que é a palavra adequada naquele momento para aquela pessoa? Observe, né? E era o que o Hellinger fazia, ele observava. Ele silenciava. Quantas vezes, né, Marcos? Ele ficou minutos em silêncio e a pessoa girava, olhava e ele em silêncio. Ele não falava nada, ele ria, fazia assim, ele fazia gestos, ele provocava, mas ele observava. Ele observava para que o fenômeno aparecesse. Aí, quanto mais defendida a pessoa ia para lá, mais rápido ela voltava para o lugar dela. Aí a Liga falava, não vou trabalhar com você. Ai, gente, como ele pode fazer isso? Não,
Ele queria que a pessoa estivesse aberta para deixar o fenômeno aparecer, né? E aquele que não estava preparado, aquele que ainda não podia, ok, voltava a sentar. Isso não significava que Hellinger não fosse chamar ele de novo, às vezes no mesmo dia. Mas, né, eram posturas. E aí vem a questão da palavra. Era muito interessante observar que o Hellinger falava às vezes isso. Ele estava lá no meio do campo, ele falava, me veio uma palavra, posso dizê-la? Outras vezes ele falava, me veio algo aqui, diga. Quer dizer, tinha isso e eu percebi que meu professor, o Peter Spelter, muitas vezes falava, diga isso. E aí ele ficava observando o efeito. E às vezes falava, diga de novo mais alto. O Hellinger às vezes falava, repita 3 vezes. Né? E sinta. Né? Não é tipo, por favor. Não. Por favor. Por favor. Né? Quer dizer, como aquilo está saindo, e o efeito que tinha no campo Hellinger continuava observando o efeito no todo. Não era uma questão de um representante, era como aquilo estava interrelacionado, reverberando. É que nem aquela folha que cai no lago e forma um desenho nele. O Hellinger observava esse fenômeno e muitas vezes a frase de solução ou o gesto, a postura de solução, ela vinha desse reverberar. E Hellinger dizia, eu confio totalmente nos representantes, pois eles mostram para onde está indo o campo. Né? E isso foi o que nos foi passado por nossos professores, também pelo Hellinger, hoje pela Sophie. Né? Quer dizer, silencia e observa. E aí, através desse silêncio, dessa observação, desse caminho, né, todo fenomenológico, inclusive, é assim, quando vem essa palavra, perceber o quanto ela realmente se internaliza dentro de você. Porque o René, como o René falou assim, olha, esse por favor pode ser dito de muitas formas. Ah, tá, por favor, vai. Isso não diz nada. Que declaração de verdade é essa? Que frase de solução é essa? Nada, nenhuma. Isso não chegou ainda. Então, deixar que isso realmente se mostre para que esse efeito, para que essa pessoa internalize aquilo que está sendo falado. E por isso que eu falo muitas vezes assim, até para, né, os consteladores, abandone essa ideia de ter uma frase pronta. Né? Ou isso significa aquilo. As pessoas, eu sei que elas têm esses anseios e querem uma resposta rápida, né? Imediata, inclusive para a solução do problema. Mas abandone isso, porque muitas vezes a frase é essa até. Né? Mas ela precisa ser vivenciada, precisa ser reconhecida, precisa passar por estágios até que se chega nela. Então, senão eu falo assim, é como se eu não respeitasse nem esse tempo e essa camada que o cliente se encontra naquele momento. E aí, eu como um professor, imagine que eu sei correr uma maratona, eu saio na frente correndo e falo assim para o cliente, olha, eu vou te esperar lá na linha de chegada. Não vai dar certo. Porque ele ainda não correu essa maratona, ele não se preparou para essa maratona. Então, assim, esse acolhimento, esse respeitar esse tempo e esse acompanhar esse cliente faz parte nesse processo até que se chegue nessa frase de solução, que para ele pode ser essa ou talvez alguma outra. Então, assim, essa palavra que o René traz dessa forma, e esse momento em que ela é dita, e esse processo todo, precisa ser muito bem percebido. Esse constelador precisa estar em sintonia com tudo aquilo que se mostra ali. E para isso, tem que sair, tem que abandonar essas ideias, porque aí sim, nós temos a clareza desse passo. Ah, agora chegou a hora. Porque talvez se eu fale isso no momento inoportuno, isso não tem nenhum efeito e isso se quebra, isso se perde, né? E não tem força alguma. E aí vira o que o Bert muitas vezes falou para nós, tudo teatro. Quantas vezes a gente vê um verdadeiro teatro e que não é a constelação de Bert Hellinger. E Bert Hellinger, durante um longo tempo, ele falou, tudo teatro, tudo teatro. E aí nós precisamos sair desse teatro. Nós não precisamos entrar nisso. Tem algo muito mais profundo que vai além. Isso sim, é com isso que a gente trabalha na constelação familiar.
Eu estou olhando aqui, né, o Marcos, você falou sobre as relações familiares e as dinâmicas sistêmicas, né? O René, sexualidade, na obra de Bert, né, que também eram assuntos polêmicos, e o atendimento individual, né? Eu sei que ambos fazem atendimento individual, e isso também eu vejo que gera uma certa confusão, ainda eu vejo assim um burburinho, porque o Bert nunca fez, né? Sempre foram workshops, atendimento em grupo, e a pandemia, querendo ou não, também trouxe o atendimento online, né? A pandemia mudou tudo, né? E o atendimento individual acabou ficando mais em evidência, né? Nesse livro também traz tudo isso, né? Então eu queria se pudesse falar um pouquinho vocês dois de como é isso, né? Porque entre os facilitadores eu vejo que tem muita polêmica, até porque tem muita gente que eu vejo que não conhece a obra de Bert, né? E aí, constelação na água, enfim, N técnicas, né? Que foram evoluindo, que até o próprio Bert fala, a constelação ela foi evoluindo, né? Não é a mesma constelação lá de 2004, por exemplo, né? Se puderem falar um pouquinho eu sei que os dois fazem, né, atendimento individual, esse embasamento, entendeu? Algo que assim, o livro é isso, né? O livro traz tudo isso pra gente, as técnicas, refinando alguns conteúdos. E como eu sei que tem essa polêmica ainda, que tem gente que fala, não, o Bert não fazia individual, né? Não fazia online. Tem uma frase do Hellinger que ele fala, né? O destino é coletivo, a responsabilidade é individual, né? E aí eu vou entrar em cima disso. O Hellinger fazia individual, né? O Marcos e eu vimos isso várias vezes. Eu estava trabalhando só ele e o cliente lá. E às vezes ele tirava o microfone. E estava falando alemão pro cara. Eu não sei o que o cara estava entendendo, mas sim. E Sophie faz isso também muitas vezes, né? Então, no membership, quando a gente ia nos encontros dos membros, era individual. Era preciso. Era uma frase, era uma palavra, era um gesto para você, né? Em cima de algo que você tinha colocado. Quanto mais preciso, denso e sentido era aquilo, mais afiada era a resposta, né? Mas esse era o estilo Bert, né? Uma das alunas de Bert Hellinger, doutora Ursula Frank Bryson, psicoterapeuta, vai desenvolver depois uma metodologia, um modelo de atendimento individual usando os bonecos. E sim, o Hellinger sabia disso, porque o livro dela tem o prefácio do Hellinger. Ele leu o livro dela. Era assim que ela aplicava dentro da praxis dela, né? E assim a gente teve outros trabalhos de outros facilitadores, Jakob Schneider, né, que tem um texto muito bonito sobre o atendimento individual, e Marcos e eu, a gente foi seguindo professores, alguns iguais, outros diferentes, onde a gente foi aprofundando isso. Então, no verbete do atendimento individual, eu coloco isso, né? Existe a forma como o Hellinger trabalhava individual, e era aos olhos de todo mundo, as intervenções dele, mas aquela intervenção era exclusiva para aquele cliente. E existem nos trabalhos um modelo no consultório, no setting individual, que, por exemplo, para mim, a Úrsula Frank é uma das grandes representantes, né? Uma das minhas professoras, minha supervisora, e a quem eu dedico o meu artigo quando eu falo sobre atendimento individual, né? Mas Hellinger, ele deixou tudo lá, estava tudo lá, né? Ah, mas ele não trabalhou com os bonequinhos de Playmobil. Ele trabalhava com sapato, ele trabalhava com corda, ele trabalhava com cadeira, né? Pega os livros lá atrás. O Hellinger, ele usava técnicas do psicodrama. Ah, porque eu não consegui fechar grupo, Renê, só tinham 2 clientes. Você não tem cadeira? Você não tem sapato? Você não tem garrafa d'água? Copo, né? pedra. Tá. Copo, bem exato.
O Hellinger era uma pessoa extremamente criativa. Logicamente, né? Quando o Marcos e a gente chega lá, ele tinha um público gigante. Aquilo sempre estava lotado. Mas sim, o Hellinger começou também, os grupos dele também. Eu lembro que o meu primeiro workshop eram 6 pessoas. Né? O Peter me falou também, o nosso primeiro tinha 3 pessoas. Né? Ok, vamos aplicar a técnica, meditação, visualização, corpo, âncoras de solo. E sim, dá para você fazer muito as práticas sistêmicas, porque nesse mesmo verbete do atendimento individual, Helena, eu falo também das práticas sistêmicas, os exercícios, as dinâmicas, que todos nós aprendemos com Bert Hellinger. Sim, veio um monte de gente depois, mas assim, quem começou isso foi Hellinger. Nas rodadas que ele fazia, ele pegava o microfone e falava, ó, hoje eu gostaria de falar sobre a morte. Ele pegava o microfone e passava para o próximo. E o próximo, às vezes, fazia uma poesia, começava a chorar, ou falava, eu tenho um tema em relação a isso, e o Hellinger falava, vamos olhar. Né? Então, ia rodando isso. Né? E a teoria ia se construindo dessa maneira singular, viva. O René traz algo interessante, né? Como Bert Hellinger mostrava para nós, né, também sobre o atendimento individual. Né? E aí, assim, claro, a maneira Bert. E Bert é Bert, né? E aí, Bert pode falar o que ele quiser, pode fazer da forma que ele quiser. E como o René falou, cada um também tem a sua própria responsabilidade. É mais ou menos aquele ditado que fala assim, ó, o macaquinho tem que saber o pulo que vai dar e o galho que ele vai alcançar, né? Porque se ele quiser dar um pulo além daquele galho que ele não alcança, ele vai cair no chão. Então, assim, cada um tem isso. Mas, de fato, Helena, assim, com o atendimento individual, e nós fazemos, e com a pandemia, né, surgiu com muito mais intensidade. Para mim, na verdade, foi uma novidade começar a trabalhar online com isso. E aí foi uma grande surpresa também perceber o quanto nós alcançamos essa profundidade nesse universo online e nesse atendimento individual. Né? E nem sempre é uma constelação, como talvez a pessoa imagina, mas o atendimento individual, eu digo assim, que ele exige de muito mais desse facilitador, muito mais desse profissional, porque você tem que ter muito mais recursos. Então, ora você vai trabalhar com a meditação, ora você vai trabalhar com a jornada interna, ora eu, Marcos, por exemplo, me coloco como representante para aquele cliente, eu tenho que saber entrar e sair o tempo todo disso para não ser capturado por esse campo. Ora nós vamos fazer alguma dinâmica, algum movimento. Então, quando eu estou no atendimento individual, eu sempre falo assim, olha, é um encontro em que eu me coloco presente, centrado, aberto àquilo que se apresenta e aí a gente vai seguir. E vai seguir de que forma? Eu não sei de que forma a gente vai seguir. E muitas vezes a forma que se apresenta para seguir é, por exemplo, uma visualização, uma jornada interna. E isso alcança uma profundidade muito grande. Né? Então, assim, eu percebo que no atendimento individual, primeiro, obviamente, é possível, ele é realizado. O Bert Hellinger, por exemplo, fazia um seminário, eu tive a oportunidade de participar com ele, foi um grande presente na minha vida. Um seminário, o René estava lá, seminário de supervisão. Nós fazíamos supervisão com o Bert Hellinger, que é mais algo para você ali. Claro que nunca é só para um, né? Isso que esse leva também serve aos demais. Mas era uma supervisão com o Bert Hellinger. E isso foi realmente um grande presente aí, estar ao lado de Hellinger, fazer essa supervisão, ter a possibilidade de perguntar diretamente e ter esse momento com ele dentro dessa supervisão. Isso é um atendimento personalíssimo. A E gente eu até lembro, né? Isso é importante, Helena, da nossa colega, a Renata Pinotti, levando um tema para o Hellinger, e o Hellinger vira e fala a espada da constelação, como vocês a usam, está quebrada. Né? Dieser Schwert, der ist gebrochen. Né? E aí ele entra na questão da arrogância dos facilitadores, que tem a ver com o que a gente começou a falar da live. Né? Você achar que com uma frase você vai resolver a vida do outro. Ou com uma postura você vai arrumar o sistema. Você não vai. Isso é a cabeça. Né? E o facilitador
ele silencia para que aquilo possa aparecer, e às vezes ele olha para o cliente no fundo dos olhos e fala, não sei, não sei. E a gente viu grandes mestres fazendo isso. Ah, não vou trabalhar com você agora. Volta amanhã. Era um limite do facilitador, era do cliente, era do campo, era um limite. Isso ficou claro, era um limite. Agora não. E isso é legal também, porque como o Renan falou ali, ó, muitas vezes pode ser o limite que também nem reconhecemos naquele momento, mas o limite dessa própria pessoa. Mas o limite não de que assim, nossa, eu hoje não posso, mas é que você talvez, num próximo instante, você possa muito mais. Você possa alcançar algo muito mais profundo e muito mais valioso. E muitas vezes isso acontece, né? Às vezes eu já falei para cliente assim, olha, agora não é esse momento. E aí, se essa pessoa consegue sair da birra, porque senão muitas vezes essa pessoa ela fica parada nesse movimento. Não, mas eu quero agora, você tem que resolver isso para mim. E se o facilitador entra nisso, só vai gerar confusão. Então, assim, é se retirar também disso, inclusive sabendo que algo precioso e muito mais profundo pode ser alcançado se você silenciar, se você se distanciar e se você se colocar nessa posição, agora não. E aí, várias vezes, assim, em workshops que são mais de um dia, por exemplo, num dia anterior, um cliente vem falar, olha, agora não. Veja em você como é isso. E no próximo dia, isso vem com toda a intensidade, com toda a entrega e com toda a clareza. Ou seja, não vem aquele tema aberto e confuso, mas vem algo realmente direcionado e que traz clareza e consciência exatamente para aquilo que ele precisa. Eu lembro que o Hellinger, nesse encontro de supervisão, eu fui fazer uma pergunta para ele, e o Hellinger também, então, como a Helena falou, não é algo só da cabeça, né? E é claro que é importante esse aspecto, mas a gente tem que saber dar espaço para muito mais que isso, não é? Não é só racional, mas tem todo o nosso corpo aí envolvido. E o Hellinger, quando eu comecei a perguntar para ele algo, e eu estava perguntando sobre direcionamento, me lembro muito bem, assim. E ele só falou assim, agora, não é? Eu me dirijo para outro lugar, de outras forças. Não é aqui. E não era ali, naquele instante, naquele momento. Ele se retirou. Agora eu me retiro para um lugar de outras forças. E aí, só depois de um tempo, juntos ali, que veio alguma informação que ele pôde dar para mim, para nós e para todos que estavam ali. E olha, veja o quanto isso exige de nós, assim, esse centramento. E aí, com o Bert Helling o tempo todo, tinha essa postura, o tempo todo mostrava para nós, assim, o quanto ele estava centrado. A gente não combinou nada, né, nessa live, mas assim, logo numa fala do Marcos, né, falando da solução, do caminho de solução, então assim, constelação nem sempre acaba em final feliz, não é conto de fadas, né? Mas as pessoas têm essa expectativa, né? E aí, em tudo que vocês falaram, até do atendimento individual, ou quando falou assim, foi fazer um workshop, tinha lá 3 pessoas, não tem cadeira e tudo mais. Então é algo que eu sei que o Marcos também faz, o René trouxe também no livro, né? Tem isso no livro sobre as práticas sistêmicas, né? Sobre os exercícios. E eu acho sensacional. Eu, quando eu morava no interior, eu fazia meus grupos assim. Eu fazia os exercícios, porque muitas pessoas às vezes nem conheciam constelação, e aí é uma excelente técnica para você exercitar as ordens do amor, né? As pessoas saem dali com coisas ricas, né? Então, como você falou, às vezes vai lá com uma pergunta, ou, por exemplo, quantas vezes, às vezes até na pós lá, eu queria trabalhar algum tema, né? 2 dias lá de pós, queria trabalhar algum tema, falar, não, vou deixar, vamos ver. Gente, as coisas aconteciam no dia seguinte, parecia, né? Então, assim, o quanto é rico esses exercícios sistêmicos que você faz em grupo, porque todo mundo ganha, né? Então, na pós, Marcos, às vezes quando você vinha, vamos, tipo, tava no final, o que a gente vai fazer? Vamos fazer exercício sistêmico? Nossa, é maravilhoso, porque o grupo inteiro cresce, né?
Então, se vocês puderem também falar disso, da experiência de vocês, né? Porque, assim, as pessoas, quando eu vejo que tem aquela expectativa, né? Vou fazer uma constelação, então o facilitador, no final, tem que trazer a solução para mim, né? Tem que trazer já o pacotinho pronto para eu não fazer nada, né? Enquanto isso, eu vou ler o que a Vera... Pode ir falando, que eu vou ler o da Vera. Eu vou entrar aqui na forma como eu aprendi, e provavelmente foi a forma como o Marcos também aprendeu. Eu aprendi com o Peter e o Marcos com o Décio, né? Dois grandes amigos, né? Que tinham suas formações aí. E sim, durante a formação tinha muito exercício, né? Tinha muita meditação, né? E tinha também constelação. Aí a gente vai, né? Marcos e eu, a gente vai lá no seminário do Hellinger, o Hellinger abre, faz uma introdução e fala: agora a gente vai fazer uma meditação. Aí depois do coffee break, agora a gente vai fazer esse exercício. E aí ele falava: e agora a gente vai. 5 pessoas podem vir aqui fazer uma pergunta. E muitas vezes uma dessas perguntas o Hellinger olhava e falava: vou trabalhar com você. Ou seja, a constelação não é aquela coisa tipo, tem que ser, você tem que constelar. Não, são movimentos. Né? E sim, a prática sistêmica, o exercício, ele nos conecta, às vezes, com o nosso colega no grupo, de uma forma, quer dizer, quantos exercícios eu fiz na Hellinger com pessoas que eu me conectei depois fora, né? A Irineia, o Marcos, Tatiane Colombo, né? A Renata Pinotti, são pessoas assim que eu fiz exercício junto. Né? João Garriga propõe exercícios, Stefan Hausner. Ou seja, é para você ir para um outro estado, para um outro nível, para uma outra consciência. Né? Porque no exercício, no teu corpo, você sai daqui, dessa ideia, dessa teoria, eu vou fazer isso, vai acontecer isso. Aí você está lá no exercício e a outra pessoa começa a bocejar na tua frente. Você não vai me abraçar? Não. Você está bocejando. Que fenômeno aí? O que está acontecendo? Né? Eu estava desperto até agora e agora eu estou com sono. Acabou o exercício, eu não estou mais com sono. Que fenômeno é esse? Então, o exercício, a prática sistêmica, é para você desenvolver um termômetro, uma percepção de campo, sentir o campo, sair daqui e vir para cá, Marcos. É isso mesmo. E essa prática, bom, eu sempre falo da prática, né? Porque eu já falo isso assim para trazer realmente para a vivência, para a experiência, né? E de que maneira nós podemos alcançar isso. E às vezes assim, nossa, uma experiência, vai. Eu fui convidado aqui, tem a rede de proteção à vida aqui em Botucatu, né? Que a gente às vezes coloca ali, se coloca à disposição com a constelação. Com a pandemia a gente parou com a constelação. Mas às vezes tem alguma palestra, uma pessoa me chamou para uma palestra. E aí, por exemplo, a minha palestra, eu sempre falo, nunca é uma palestra apenas uma fala. É muito superficial isso, é muito raso isso. Eu quero que você perceba como isso chega até você. Você não precisa acreditar em mim. Você perceba no seu corpo se você se abre, se você se fecha, se isso te incomoda, se isso faz sentido ou não faz sentido. Então, tudo bem se a gente fizer dessa forma? E aí eu fui fazer uma palestra sobre pais e filhos. Pais e filhos, olha, primeira relação ali, onde a gente chega, onde tudo começa, aí você falou do meu tema aqui, relações familiares, e aí um ambiente novo, pessoas novas que não tinham contato com constelação, outras sim. E aí durante essa fala, né, eu falei assim, olha, agora para um pouquinho, traga a imagem do seu pai, perceba no seu corpo o que é que isso gera, que imagem vem, e fazia a palestra. Depois, traga a imagem da sua mãe, perceba no seu corpo. Olha, algo rápido, né? Mas que dá essa oportunidade, porque também a gente leva e a gente pode fomentar para que a pessoa se sinta segura para entrar nesse campo. E a hora que eu terminei a palestra e falando sobre essas relações, o quanto a gente pode se aprofundar, aí uma pessoa lá ao final, toda emocionada, vira e fala assim: olha, o meu pai, desde os dos 15 dias, eu não tinha o meu pai. E hoje, nessa visualização rápida, eu consegui alcançar o meu pai novamente. Então, olha quão poderoso
pode ser isso quando você vivencia essa experiência e você se entrega a essa nova postura. Você se entrega a essa nova informação. E depois, como eu disse para ela, agora ninguém tira isso de você. E essa pessoa que passa buscando esse pai o tempo todo na vida agora tem essa certeza. Ah, o meu pai está aqui, está em mim. E agora, inclusive, eu pude, mais uma vez, senti-lo. Uma prática. Uma prática de uma meditação. Depois pode ser uma outra prática de um exercício. Eu sempre falo assim: olha, os exercícios são profundos, os exercícios são maravilhosos, porque muitas vezes em um exercício você chega em algo tão rápido que talvez precisasse de uma constelação, uma representação, um grupo fazer para você chegar naquele ponto. E o exercício te dá isso assim muito claro, né? Aí agora, o que é que mais uma vez, o que é que você faz com isso? Então, eu assim, eu sou muito adepto da prática, trago muito realmente isso, para que a pessoa tenha a sua própria percepção, para que a pessoa tenha a sua imagem, ou para que a pessoa confronte a sua imagem com aquilo que se apresenta, porque ela tem uma imagem dela ontem mesmo, vai, um atendimento individual ontem aqui. Qual era a imagem da cliente que chegou assim? A imagem dela era com a imagem de felicidade e é todo mundo agarrado junto, né? E eu não tenho isso com meu pai, no caso ela, eu não tenho isso com meu pai, então eu não sou feliz. E eu passei a vida inteira buscando isso. E aí, essa era a imagem. E de repente a gente foi vendo uma outra imagem em que existia tanto amor aqui, mas esse amor precisava de limite. E que nem ela queria realmente isso de uma forma mais profunda. Ela também queria respeitar esse limite. E quando chega a essa consciência, você fala: ah, então peraí, o meu pai também consegue me olhar com amor e eu também posso olhar com amor ao meu pai, respeitando esses limites? Eu não preciso estar ali agarradinho como eu imaginei o tempo todo e que me fez muita falta não estar agarradinho, mas eu posso estar de uma outra maneira tão conectado, tão profundamente preenchido o meu coração? É. Aí ela fala assim: nossa, toda aquela raiva que eu tinha agora eu não tô sentindo mais. Sereno, encontrou. Agora eu tenho isso. E como? Nesse atendimento individual, com vários recursos que a gente pode trazer nesse ambiente, inclusive online. Na prática. Na prática. Meus queridos, olha, é tão bom conversar com vocês e passa tão rápido e já vai faltando 3 minutos. Eu não sei se o Instagram derruba agora, né? Então eu fico com medo. Então vamos caminhar para o final. Eu só vou ler aqui, a Verônica colocou assim: o nome já diz, né? Facilitador para que o constelado chegue na resposta do que veio buscar, né? Então, o facilitador, o constelador, né? Ele não é o que vai trazer o bolo pronto, né? Verônica, busque alguém que facilite, hein, porque tem muitos complicadores aí nesse meio. É, é. Bom, eu já vou me despedindo, agradecendo novamente a presença de você, de todos que participaram, vocês terem aceito o convite. E aí, para quem quiser, né, adquirir o livro, como que eles conseguem, né? Porque hoje tem gente que ainda não sabe do livro. Bom, vocês podem comprar com o Marcos, vocês podem comprar comigo, vocês podem comprar com os coautores, vocês podem comprar na Amazon. Está disponível tanto em e-book como em físico também lá na Amazon. Então, tá aí, o Marcos tem um monte na casa dele, eu tenho uma biblioteca desses livros, então entre em contato, a gente manda por correio para o Brasil, tá? Deixando bem claro, para o Brasil a gente manda. Mandar para fora, Marcos, eu tentei, É. cara, deu um BO isso. Então aqui para o Brasil a gente manda. Olha, eu mandei para Portugal aí que me pediu, mas porque tinha alguém que estava indo para lá. Aí dá, aí De vai. fato, olha, o René falou assim, então os coautores aí, muitos têm os livros, né? Os meus livros, eles demoraram a chegar, então realmente eu fiquei com bastante livro aqui, assim, quem quiser pode me pedir, tem aí Instagram, tem WhatsApp, o que for, mando com maior alegria, com maior prazer. E realmente vale a pena porque um livro, assim, fruto realmente de um esforço e um carinho dessas pessoas que se uniram para fazer,
E tenham a certeza, vocês continuarão ligados à fonte ao ler esse livro, porque a nossa proposta era trazer Bert Hellinger, trazer Bert Hellinger, trazer Bert Hellinger. Então tenham essa segurança de que a obra de Bert Hellinger está aqui. São mais de 400 páginas, né? Então é muito conteúdo, realmente bem interessante. Eu ainda não li tudo e eu vou demorar com certeza, porque eu gosto de ficar indo lá atrás. Mas é sensacional. Gente, muito obrigada. Adorei. Tava com saudade de conversar com vocês. Marcos, venha nos visitar de terça. Eu vou. Obrigado, Helena. Obrigado, Renê, meu amigão aí. Agradeço aí. Prazerzão estar aqui com vocês. E sempre muito bom a gente fazer esse bate-papo, sempre muito bom um encontro com vocês. Obrigado, obrigado mesmo. Saudades. E a gente se vê em julho, né, Marcos? Pessoalmente, né? Feliz. Tá chegando. Tá chegando, é isso aí. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Eu vou salvar a live. Valeu, ótima noite. Valeu, Renê. Tchau, boa Abraço. noite. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.